Muito bem. Agora a gente vai falar de aleitamento materno, um tema muito prevalente nas provas de pediatria, né? O pediatra gosta do aleitamento, estimula o aleitamento, incentiva. Então vamos falar do aleitamento materno, das vantagens. A gente sabe que são várias, mas é bom a gente documentar essas vantagens. O aleitamento faz uma proteção contra enteropatógenos, ou seja, é mais difícil uma criança mamando no peito ter uma infecção intestinal, uma diarreia infecciosa, é muito mais difícil. E interessante também é que não só diminuem as diarreias, o que é mais ou menos lógico, como também diminuem outras infecções, como por exemplo otite. A principal infecção bacteriana no lactente é otite. E o lactente que mama no peito tem menos otite. Interessante, né? Como é que o leite materno protege? Ele muda a flora de todo o tubo digestivo, inclusive da nasofaringe, inclusive da faringe. E assim diminui o risco de infecções como a otite média aguda. Muito interessante. Há fatores imunológicos no leite materno. A IgA secretória dimérica, produzida na mama, só tem no leite materno. Não tem IgA no leite de fórmula. Daí já há uma proteção enorme, uma imunoglobulina, um anticorpo que tem no leite materno, que vai atapetar ali o tubo digestivo, vai diminuir o risco de infecção, de alergia. Tudo isso é vantajoso com a IgA. O leite materno tem macrófagos, que secretam complemento, lisozima, lactoferrina, tudo isso combatendo as infecções. Tem a lactoferrina separada também, que é importante para diminuir o risco de infecções. O que ela faz? Ela inibe a Escherichia coli, que é um enteropatógeno importante, né, de destaque. Então ele fica inibido pela lactoferrina. Tem a lisozima no leite materno, que tem ação bacteriostática. Então os lactentes amamentados ao seio, eles têm um pH fecal mais ácido e uma flora intestinal própria, formada principalmente pelo Lactobacillus bífidos, que é uma flora não patogênica e dá proteção contra os outros enteropatógenos nessa competição que existe na formação da flora intestinal. Se você tem predomínio de lactobacilos, terá menos agentes infecciosos patogênicos, como Escherichia coli, Salmonella, Shigella. O leite protege contra alergias. Uma alimentação exclusiva ao seio durante 3 meses diminui o risco de fenômenos alérgicos. Aquela IgA secretória produzida na mama do leite materno, ela atapeta o intestino, ela não é absorvida, ela fica lá no tubo digestivo, mas ela impede a penetração de antígenos que podem ser alergênicos no futuro. Então, esse contato precoce demais com vários antígenos leva à alergia. Se a criança mama peito, ela tem IgA que impede a absorção desses antígenos. Depois de 6 semanas, o próprio tubo digestivo secreta IgA. O próprio tubo digestivo vai secretar a sua IgA com 6 semanas. E aí ele próprio vai fazer a proteção contra a absorção de muitos antígenos. Só que nos alérgicos, se acredita que essa produção pelo intestino seja mais tardia, lá em torno dos 3 meses, e não 1 mês e meio, 6 semanas, como é comumente. Então, mamar no peito até 3 meses exclusivo, principalmente se você é de uma família de alérgicos, vai causar uma proteção extra contra alergias no futuro. Muito importante. Tem vantagem para a mãe? Tem. Logo no início, nos primeiros dias, a amamentação é um estímulo à liberação de ocitocina. É aquela história, bota para mamar no parto, na sala de parto, logo depois que nasce, porque conforme vai ao seio, estimula a secreção de ocitocina na hipófise posterior, e a ocitocina leva a uma contração do útero. Então é bom na involução uterina no pós-parto imediato. Depois, a ocitocina vai ser útil também na ejeção do leite, na contração das células mioepiteliais da mama. A mãe ganhou um pouco mais de peso na gravidez. A amamentação é um exercício. Leva a um gasto calórico de 500 quilocalorias por dia. Ajuda a emagrecer também, né? Perder aquele peso extra da gravidez. Que beleza. E uma preocupação comum das mulheres é que meu peito vai cair se eu amamentar. Como é que acontece com a mama? Pelo menos na teoria, a amamentação aumenta o tônus da mama, dificultando essa queda da mama na amamentação. Pelo menos a teoria é essa aí.
O aleitamento materno exclusivo, só peito, diminui a chance da ovulação. Até 98% das mulheres que estão fazendo esse sistema de aleitamento exclusivo terão ciclos anovulatórios. Só que tem um 2% aí que está no risco. Então, depois que voltam às atividades sexuais do casal, tipo uns 5 anos depois que a criança... Estou brincando. A partir de 40 dias depois de nascida a criança, que pelo menos na teoria já pode voltar a ter atividade sexual, relação sexual ao casal, é melhor se prevenir com algum anticoncepcional, com camisinha, o que seja. Agora, se for tomar pílula, depois desse primeiro mês, depois do parto, é interessante que a pílula não tenha estrogênio, que ela seja só de progesterona, porque o estrogênio na pílula pode levar a hipogalactia, diminuindo o aleitamento, o leite em si, atrapalhando o aleitamento, e numa criança do sexo masculino pode levar à feminilização. Então, não deve ter estrogênio na pílula. A pílula é só de progesterona. Amamentar é um direito, sem dúvida. Está lá na Constituição de 1988. E a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, é que seja feita a amamentação exclusiva ao seio nos 6 primeiros meses. Mas a licença da gestante é de 120 dias. Você diz que tem que amamentar exclusivo 180, mas só libera 120. Então, diante desse paradoxo, né, dessa recomendação que contradiz o que está determinado na lei, recentemente a lei foi mudada, recentemente, tem anos pra caramba, já em 2008, né? Passou de 120 para 180. No serviço público isso já está bem consolidado. A Puerpra tem 6 meses de licença. No serviço particular nem sempre tem. 4 meses é sempre garantido. Os 6 meses, às vezes, tem que ter uma briga, no bom sentido, para conseguir os 6 meses. Mas a ideia é, se a recomendação é alimentação exclusiva ao seio nos primeiros 6 meses, a mãe tem que ficar com a criança. Trabalhar e amamentar ao mesmo tempo, do ponto de vista teórico, é possível. Na prática, não conheço. Muito difícil. Como é que são as características do leite? O primeiro leite dos primeiros dias também é conhecido como colostro. Para quem não conhece, ele assusta um pouquinho, porque ele tem uma cor muito amarela, não é branco. Ele tem um concentrado, ele é muito amarelo, porque ele é muito concentrado de proteína. Ele tem bastante IgA. É um momento de superproteção para a criança, né? Então tem que ter muito IgA. E olha que interessante, se a mãe for mãe de uma criança que nasceu prematuramente, esse leite dela vai ter características mais especiais de ter mais proteína ainda. Se eu comparar o leite de uma mãe de um prematuro, uma mãe de um paciente a termo, a mãe do prematuro tem um leite com mais proteína ainda. É como se fosse um colostro mais colostro ainda. Colostro ao quadrado. Porque precisa de mais proteção ainda de imunoglobulina, porque é prematuro. Então, a própria natureza dá conta disso com um leite um pouquinho diferente. Então, nos primeiros 3 dias é aquele leite amarelado, também é um leite que tem mais cálcio e um volume pequeno, 10 a 40 ml dia. É pouquinho mesmo nos primeiros dias. Tanto que a gente vê uma perda de peso de 7 a 10% na primeira semana de vida. Tudo dentro do esperado, do fisiológico. E depois de uma semana o leite começa a aumentar, um leite que a gente chama de transição, e com 2 a 4 semanas o leite maduro, já em grande quantidade, uma cor branca e com bastante volume, e a criança começa a ganhar bastante peso, em torno de 20, 30 gramas por dia. Vamos comparar, como se fosse no MMA, uma luta do leite humano contra o seu principal concorrente, que é o leite a partir da vaca, o leite de vaca. Vamos comparar com o leite in natura. A gente tem hoje em dia fórmulas que são bastante tranquilas de se usarem, em nenhum momento superam o leite materno. Tanto que antigamente houve uma época que a gente chamava essas fórmulas de leite maternizado. Só que esse termo caiu para que ficasse claro que leite materno é sempre superior às fórmulas. Mas as fórmulas se adequaram bastante em quantidade de proteína, carboidrato ou gordura ao leite materno, mas não tem IgA. E a gente não deve perder de vista o seguinte:
as fórmulas infantis, quando a criança não pode amamentar no seio ou não é suficiente o seio, elas devem ser dadas para o lactente. Leite integral, nunca. Mas a gente não deve perder de vista o seguinte, essas fórmulas vêm do leite de vaca. Então a proteína do leite de vaca vai estar lá. Se tiver alergia, é a proteína do leite de vaca. A fórmula não é o leite de vaca in natura, mas ela vem do leite de vaca. A gente não pode perder isso de vista, principalmente nas crianças que desenvolvem alergia. Mas vamos comparar o leite humano com o leite de vaca in natura. Como é que seria essa comparação? Primeiro, taxa calórica muito parecida. Em cada 100 ml de leite de vaca ou leite humano, você tem em torno de 70 calorias. Agora, a primeira grande diferença, as proteínas. Enquanto que no leite humano, a cada 100 ml eu tenho 1 a 1,5 grama de proteína, no leite de vaca eu tenho 3,5 gramas. Tem muito mais proteína no leite de vaca. O bezerrinho precisa de mais proteína do que o ser humano. E tem mais um detalhe, a qualidade da proteína é diferente. Enquanto no leite humano predomina a proteína do soro como proteína, no leite de vaca predomina a caseína, que para o ser humano é de difícil digestão, fazendo com que o coalho do leite fique mais espesso, mais duro, mais difícil de digerir. Olha a comparação. No leite humano, de 30% a 40% é caseína, de 60% a 70% é proteína do soro, uma proteína mais fácil de digerir. No leite de vaca, só 18% é proteína do soro. Quase 80%, pouco mais que 80% é caseína, é proteína difícil de digerir. Então, gera isso. O coalho do leite humano é mais macio, mais fácil de digerir. O coalho do leite de vaca deixa a criança com uma dificuldade na digestão. E detalhe, a proteína do soro do leite humano é lactoalbumina. A proteína do soro do leite de vaca é espécie específica, só tem no leite de vaca. É a beta-lactoglobulina. Então, quando eu pego aquela fórmula, que é o que eu devo fazer para um lactente quando ele não pode mamar no peito, é o melhor que eu posso fazer para ele, ainda assim, a proteína que vai ter ali é a beta-lactoglobulina, que pode gerar alergia. Algumas crianças fazem alergia mesmo, outras não, mas muitas fazem. Agora, as gorduras. Separando por cada elemento nutricional, né? Primeiro as proteínas, agora as gorduras. Leite humano versus leite de vaca. O percentual é semelhante, 3,5%. E no leite humano, a concentração de gordura é maior quando a mama está esvaziando, ou seja, no final da mamada. Talvez para dar uma saciedade na criança. Quando ele consegue esvaziar a mama por completo, naquela mamada, ele vai pegar a gordurinha do final e vai ficar mais saciado por mais tempo. Porque 1 grama de gordura tem uma taxa calórica maior do que 1 grama de carboidrato ou de proteína. Em vez de 4, a gente tem 9 calorias por cada grama de gordura. Então, pegar um pouco mais de gordura no final vai dar mais saciedade para o bebê. E os carboidratos? O leite humano tem 6,5% a 7% de carboidrato, de lactose, comparado a 4,5% do leite de vaca. Está aí um momento que o leite humano está na frente do leite de vaca. É mais doce o leite humano, tem mais lactose, o que ajuda na digestão, na evacuação. Perfeito, tem mais lactose. Então, um erro comum é a pessoa tomar o leite humano, vai bem. Aí começa o leite de vaca ou uma fórmula, fala, poxa, começou a ter diarreia, está com uma intolerância à lactose. Não, criança que mama no peito e aceita bem, e não tem problemas, não tem intolerância à lactose, porque o leite humano tem mais lactose que o leite de vaca. Então, quando tem uma intolerância com leite de vaca, geralmente, e não tem com leite humano, a mesma criança, não é intolerância à lactose, é intolerância à proteína. É alergia à proteína do leite de vaca, e não à lactose, porque o leite humano tem mais lactose. E minerais no leite humano e no leite de vaca? O leite de vaca tem quase 4 vezes mais minerais do que o leite humano. Mas o ferro e o cobre são parecidos. E o ferro do leite humano tem maior biodisponibilidade, ou seja, ele é melhor absorvido. Tanto que criança que mama peito, nos primeiros 6 meses, não precisa de reposição de ferro nenhuma. O pouco ferro que tem no leite humano é muito bem absorvido. Entrando agora, saindo dessa competição que o leite humano ganhou, agora a gente vai para a fisiologia da lactação. Quando
o lactente suga o seio materno, ele faz um estímulo neurologicamente mediado, e vai chegar ao hipotálamo, e do hipotálamo estímulos serão mandados para a hipófise anterior e para a posterior. Na hipófise anterior, a gente tem a produção da prolactina, que é responsável pela produção do leite. E na hipófise posterior, a ocitocina, que é útil, a gente viu para evoluir o útero, né? Diminuir o tamanho do útero logo depois do nascimento, mas depois disso ela será muito importante para a ejeção, para a contração das células bioepiteliais e ejetar o leite. Então, a ocitocina para ejetar o leite e a prolactina para produzir o leite. E os reflexos infantis para a amamentação? A gente tem 3 reflexos principais: a busca, a sucção e a deglutição. A busca, ou reflexo da procura, você passa o dedo assim, ó, no recém-nascido, que é uma grande sacanagem, né, porque ele acha que é o peito, e ele vem atrás, ó, faz assim, ele vem assim, ó, ele encosta na mama, ele vai atrás. Esse reflexo da procura, da busca, encostou e ele vai atrás para pegar o peito. Só que é o seu dedo, né? Sacanagem com o moleque. Então, busca já ajuda para ele pegar o peito. Pegou o peito, ele vai sugar. Só que para sugar, ele tem que ter um mínimo de força física. Então, um prematuro com menos de 34 semanas, ou uma criança com peso de nascimento menor que 1.500, geralmente não tem força suficiente para sugar. E aí a gente vai alimentar por sonda, por exemplo. E, além de sugar, ele tem que deglutir, né? Ele tem que ter coordenação para deglutir. Se for um prematuro com menos de 32 semanas, não vai conseguir. Então, para amamentar, tem que ter no mínimo 32, o ideal acima de 34 semanas e no mínimo 1.500. Para ter força, para sugar, para ter coordenação para deglutir, tudo isso é necessário. Mas uma criança a termo, por exemplo, tem tudo isso aqui: busca, sucção, deglutição, prontos para funcionarem. E a técnica da amamentação? Esse é o grande segredo de uma boa amamentação, a técnica, né? Uma posição confortável para a mãe e para o bebê. A gente tem aquelas cadeiras de amamentação para a mãe apoiar o braço, uma cadeirinha para apoiar a perna, levantar a perna, o joelho, tudo no maior conforto, beleza. Mas o grande segredo, o pulo do gato, né? The cat jump, como diriam os americanos, o pulo do gato, é a pega, a boa pega. Questão de prova de amamentação, tem sempre a história da pega. Não está indo bem? Veja a pega. A pega, a pega. E qual é a história da pega? Qual é o pulo do gato aqui? A criança não pode sugar só o mamilo, porque não vai vir leite. E ela vai se revoltar, vai sugar com mais força, porque é instintivo, e vai machucar a mãe. Vai machucar o mamilo, vai fazer fissura, e aí vai ser difícil para amamentar. Então, ele tem que pegar o mamilo e a areola, tem que pegar esse conjunto. Esse é o segredo da pega. E como é que eu vejo isso, que está pegando o mamilo e a areola? Eu vou ver o lábio inferior voltado para baixo, para fora, e pelo menos uma parte da areola desapareceu ali dentro da boca da criança. Porque muito mais que sugar, a criança faz uma ordenha. O nome certo seria ordenhar e não sugar. Quando ele pega a areola e o mamilo bate lá no céu da boca da criança, e isso estimula ele a fazer uma ordenha com a língua. Ele vai puxando aqui com a língua e trazendo leite. Mas se ele pegar só o mamilo, não vai rolar, não vai funcionar. Então, por exemplo, essa criança está mamando, não está numa posição tão boa, está muito de lado, e eu estou vendo a areola toda aqui. Ou seja, a fábrica está até boa, mas cadê o leite? Eu quero ver mamando. Olha só isso, só que beleza. Cadê a areola aqui? Não estou vendo. Essa aqui é a mamada certa. O lado inferior, ó, lá para baixo, pegando a areola. Esse é o certo. Por uma iniciativa das últimas décadas, uma tentativa de melhorar o aleitamento materno, o que se tem conseguido nas últimas décadas, a OMS, o Ministério da Saúde, a Unicef, lançaram uma campanha que chamava-se Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, o hospital tem agora o Facebook da criança, tem o WhatsApp, para ficar amigo, né? Mas eles tinham 10 passos para isso. E o principal que eu destaquei aqui é o alojamento conjunto. O que é o alojamento conjunto? A criança nasce e nas primeiras 48 horas que ela fica no hospital, ela fica no quarto com a mãe. Porque antigamente era assim, nasceu, fica no berçário, depois de 48, só ia mamar e depois voltava para o berçário.
Aí você não tinha uma amamentação em livre demanda, que é o ideal, e a mãe não lidava com os problemas ali de choro, fralda, etc., de uma forma realista, e quando ia para casa, aquele bebê de 48 horas ainda era um desconhecido. Então, essa afinidade maior nas primeiras 48 horas leva a um resultado melhor na amamentação. Então, o alojamento conjunto é fundamental, foi uma estratégia muito boa, com bom resultado no sucesso do aleitamento materno. E aí, lá mamando, no alojamento conjunto, tem dúvida, a enfermeira, o médico vão lá e vão ajudar, mas tem que ficar junto da criança o tempo inteiro. Uma questãozinha, Solange vem à consulta trazendo seu filho que tem 1 semana de vida. Nasceu a termo com 3.300, hoje seu peso é 3 quilos. 1 semana perdeu 10% do peso. Ele mama apenas ao seio. A mãe está acompanhada da avó da criança que refere a necessidade do início de um complemento, da mamadeira. A avó está falando, tem que tomar mamadeira. Já que seu neto perdeu peso, além do mais, na sua família ninguém tem leite. Ela já adiantou que, aqui em casa ninguém funciona para amamentar. Não vai dar certo. O que fazer? Então, 1 semana de vida, nasceu com 3.300, está com 3 quilos, na família ninguém tem leite. A causa de perda de peso é por leite insuficiente? A criança perde 7 a 10% do peso na primeira semana. Então, não é por isso. Mas a segunda pergunta, a história familiar de fracasso na amamentação deve ou não deve ser valorizada? Isso tem um peso muito grande do ponto de vista psicológico. E você, como pediatra, tem que ir contra isso. Né? Parece que até uma torcida inconsciente que não funciona. Tipo, ninguém funcionou, por que ela vai funcionar? Principalmente se for a sogra na consulta. Não, ela não vai conseguir. Ela não. Mas então você tem que ir contra isso. Você tem que usar o que a medicina te deu para conseguir estimular o aleitamento. O aleitamento é como se fosse uma arrebentação ali na praia. Para chegar na onda é difícil. Depois que passa, fica tudo fácil. Depois das 2 primeiras semanas, que são as mais difíceis, principalmente na primípara, que nunca amamentou, é a primeira vez, depois de 2 semanas o aleitamento está bem estabelecido. Aí não perde mais. Em compensação, por outro lado, se nessas 2 primeiras semanas há muita insegurança, muita vacilação ali, e começa muita mamadeira de complemento, aí o complemento vai ganhar. Então, nessa hora, a gente tem que ser firme, tem que apoiar, tem que dar autoconfiança, e a gente tem alguns caminhos para conseguir isso. Essa mesma paciente, no dia anterior, foi à consulta de revisão do obstetra, que prescreveu uma medicação para aumentar a produção de leite. Dentre as abaixo, qual foi a prescrita? Ocitocina, spray nasal, metoclopramida, indometacina ou paracetamol. O que ajuda entre essas 4 aqui a aumentar a produção do leite? A metoclopramida estimula a produção de prolactina. Então o Plasil, o famoso Plasil, ajuda. E é bom que tira o enjoo, né? Mas o mais importante aqui, a metoclopramida funciona. Eu já vi a obstetra prescrevendo intramuscular. Falei, mas precisa ser intramuscular? O cara, não, para dar um efeito psicológico. Maldade, né? Mas a metoclopramida, do ponto de vista farmacológico, aumenta a prolactina. É um caminho. Mas um dos efeitos colaterais relatado é um pouco de melancolia. E a depressão pós-parto ou a tristeza pós-parto é muito comum, né? A psicose puerperal é rara, é gravíssima. Mas a depressão ou a tristeza pós-parto é relatada em metade das puérperas, 50%. Não sei se é a perda, já tem várias explicações freudianas, né? A perda da barriga, sei lá. Eu sei que rola uma melancolia. O próprio aleitamento vai dando alegria para a mulher de novo. Então é importante ela, pelo menos, tentar, e a gente tem que apoiar. O papel do pediatra é apoiar. Então, pensando nas principais dificuldades que Solange, nossa paciente, pode enfrentar neste processo inicial da amamentação, como orientá-la e ajudá-la quanto aos principais problemas da amamentação? A pega, a hipogalactia, que é ter pouco leite, fissura no mamilo, seio duro ou empedrado e a mastite. Então, em relação à boa pega, é enfatizar que tem que pegar mamilo e areola. E a mãe consegue ajudar a criança a fazer isso. Ela consegue orientar, ela consegue também botar a areola e o mamilo dentro da boca da criança. Ela consegue afastar um pouquinho com uma mão a mama do nariz da criança para não sufocar a criança. Tudo isso ajuda para que a pega seja adequada.
Então, tanto na vida prática como na vida da prova, está com dificuldade da amamentação, qual é o primeiro ponto do pediatra? Ver a amamentação e avaliar a pega. Não pode ser só mamilo, tem que pegar a areola e mamilo. Lado para baixo, pegando a areola, fazendo a ordenha, pegando a areola e o mamilo, o conjunto, e não só o mamilo. Na consulta de puericultura do primeiro mês, um lactente em amamentação exclusiva está com 300 gramas acima do seu peso de nascimento. A mãe relata que ele é uma criança inquieta. Depois de um exame clínico rigoroso, você certificou-se de que se trata de um lactente normal, bom estado geral, hidratado, ativo e responsivo. Qual é a conduta a ser tomada? Lembrando que no primeiro mês eu espero um ganho de 700 gramas de peso. Ele ganhou 300, ganhou pouco. Ganhou pouco. O que eu posso fazer com essa criança que não está ganhando peso bem? Prescrever uma fórmula? Olha, questão de pediatria, onde tem fórmula está errado. É sempre peito, peito, peito. Amigos do peito, fanáticos do peito, é isso. Peito, 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 peito. Com exceções, já tem HIV, aí tudo bem. Tem HTLV1, aí tudo bem, fórmula. Mas questões comuns de amamentação, onde tem fórmula, geralmente está errado. Prescrever fórmula, nunca. Agendar consulta para pesagem do lactente em uma semana. É uma ideia. Tranquilizar a mãe por se tratar de um lactente com crescimento lento. Solicitar exames complementares básicos para descartar infecção. Certificar-se de que o lactente está sendo amamentado corretamente. É justo agendar uma consulta para a semana que vem e pesar, mas não adianta fazer só isso. Eu tenho que ver se a mamada está boa. Então, eu vou me certificar de que ele está amamentando corretamente. Eu vou na pega. Então, questão de amamentação, vai na pega. Tem que melhorar a pega. Você tem que olhar a pega e ver se está ok e orientar. Outra queixa comum. Meu leite está secando, eu tenho pouco leite, meu leite é fraco. É fraco. Eu provei meu leite é fraco. Mas eu provei, foi fraco. Não é igual ao leite de vaca, o gosto é diferente, realmente, parece mais fraco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que leite fraco não existe. Embora isso seja uma pequena mentirinha, mas uma mentirinha com fins bons, né, é justificado. Tem algumas pessoas, algumas mulheres que realmente têm hipogalactia, que realmente têm pouquíssimo leite. Só que você não pode falar para uma pessoa que está insegura, a pessoa vai andar de avião. Quando é que um avião cai? Raramente, né? Mas a pessoa está morrendo de medo, de vez em quando o avião cai, sabe? É assim mesmo, fica tranquilo que de vez em quando cai. Não, está com medo, tem pouco leite, leite fraco não existe, acabou. Você não diz para ela que 1% da população realmente tem pouco leite. Esquece isso. Faz uma afirmativa baseada na maioria esmagadora. Leite fraco não existe. Como é que eu vou provar isso para uma mãe insegura? A criança que mama peito exclusivo, idealmente mama só peito, não toma chá, mate, nada disso. Chazinho para cólica, esquece isso, é só o leite. O leite tem muita água na sua composição. A criança só toma leite e está urinando bem, está trocando 4, 5, 6 fraldas por dia com xixi. De onde vem essa água que faz a diurese? Do leite. Então, pergunta sobre a diurese. Está trocando muita fralda? 4, 5 por dia? Beleza. Sinal que você está com um volume bom de leite. Que a mãe não vê o volume, não tem como ver. Né? Pesar a criança semanalmente. Aí eu vou ter a média de ganho de peso, que eu espero que seja em torno de 20 a 30 gramas por dia. O que não pode é transformar uma arma aliada numa paranoia. Vamos pesar todo dia. Não, pesar todo dia não dá certo, porque um dia ganha 40 gramas, outro dia ganha 10. Ih, já era, acabou. Aí vai entrar em pânico. Não, pesa uma vez por semana, que você vê a média da última semana, por dia. Isso que é o bom. Às vezes acontece o seguinte, a mãe, não tenho leite, aí começa a amamentar ali na tua frente, começa a pingar leite da outra mama. Você fala, como é que você não tem muito leite? Está saindo leite do outro lado, pelo estímulo da ocitocina, que é para as duas mamas, não é para uma mama só, né? Então, reflexo da descida do leite no outro seio. Recomendar que repouse, né? Ficar, apesar de ser difícil nos dias atuais a pessoa ter algum repouso, mas tentar repousar. E se por acaso houver necessidade de um complemento para a criança, que isso não seja feito com mamadeira. Porque Freud explica, a confusão dos bicos. Uma coisa é a sucção com ordenha na mama. Outra coisa é tomar mamadeira. Mamadeira, a criança faz uma sucção, o leite fica vindo, aí ela bota a língua assim para parar o leite, depois que a boca enche. É um processo mecânico completamente diferente da sucção no seio. Então, se acredita que
Alguns acreditam, eu não sou desse grupo, mas alguns acreditam que, na verdade é a maioria, que mamando na mamadeira a criança pode ficar confusa. Aí quando ela for mamar o peito, pô, o que é isso aqui? É um peito? Não é mais a mamadeira? Agora eu estou confuso, não quero mais. Enfim, então se recomenda que você dê, e é isso que vocês vão botar na prova. Se tiver que dar líquido, vai ter que dar um pouco de complemento nessa primeira semana. A mãe foi fazer um exame lá, para ver se vai continuar de licença, enfim, uma perícia que tem que fazer muitas vezes por causa do trabalho, e não conseguiu aumentar, ficou em casa com o pai, ficou com a sogra, com a avó, vai dar leite de fórmula. Então dá no copinho ou na colher. Vocês vão ver que é bem fácil. O leite vai escorrendo pelo lado, mas funciona, já fiz. Beleza. E as fissuras? A dor da fissura que dificulta a amamentação. Como é que a gente vai orientar? Primeiro, volta na posição e na pega. Você está pegando só o mamilo, vai piorar a fissura. Tem que pegar a areola também. Às vezes a mulher tem mamilo plano. Aí tem os exercícios de Hoffman que fazem uma atração do mamilo, puxa para cá, puxa para lá, traciona um pouco que vai ajudando. Antigamente recomendava-se que se fizesse na gravidez, só que começaram a acreditar que aquilo poderia estimular o parto prematuro, então não faz mais esses exercícios na mama, no bico do peito, no mamilo, antes de nascer, só depois do nascimento. Banho de sol ajuda a cicatrizar as feridas, as fissuras. É importante manter a amamentação para o leite não empedrar, né? E se está difícil de dar o mamar pela dor e sobrou muito leite naquela mama que está com uma fissura, o ideal para evitar que empedre é fazer um esvaziamento manual da mama, para não deixar acumular o leite. Na publicação do Ministério da Saúde está assim: não trate as fissuras com pomadas. Mas hoje em dia os obstetras usam a lanolina, que é uma pomada que funciona bem. Estava falando com o Jader, ele falou que, da obstetrícia, né? Ele falou que usa também TCM, triglicerídeo de cadeia média, também ajuda a cicatrizar, além do sol. O sol é bom. Não usar sabonete, isso realmente não faz bem. Uma técnica interessante, mas que vem depois de melhorar a pega, é mudar a posição que a criança mama. Ela mama sempre numa posição padrão. Quando você gira ela para mamar, ela vai abocanhar o mamilo e a areola em outra posição. Talvez numa posição que não esteja machucada a areola e o mamilo. Então você pode botar ela assim na vertical, tipo o cavalinho aqui. Você pode botar até como bola de futebol americano, virar completamente, né? Vai pegar, vai abocanhar em outro lugar. Só não pode arremessar a criança depois, né? Isso não pode. Aí a criança fica feliz, olha que delícia. Criança feliz. Agora, olha essa questão. Uma puérpera refere muita dor no mamilo durante a amamentação. Foram corrigidas a posição do bebê, assim como a pega durante o aleitamento. Então, corrigiu a pega, a posição. Porém, após uma semana, continua com dor, principalmente na hora da amamentação, muita dor. E o lactente começa a recusar as mamadas. Tem alguma coisa a mais que está acontecendo. Qual é o problema que devemos considerar e como deve ser tratado? O lactente está chateado. Brincadeira, né? O que está acontecendo? Muita dor no mamilo que não melhorou com a variação da posição, não melhorou com a pega. Você tem que pensar numa complicação infecciosa, que é a candidíase na areola e no mamilo. Como é que trata? Você tem que fazer um antifúngico na mama, né, na areola, no mamilo. Quando o bebê for mamar, tira a pomada antifúngica. Só que o bebê também está contaminado, né? Porque ele está mamando ali, geralmente ele está com uma mononíase. Aí você faz um antifúngico local, oral, uma nistatina para a criança e um tópico para a mãe. Só que o da mãe tira antes de cada mamada. Então, fissura, dor que não está melhorando de jeito nenhum, mesmo com tratamento adequado, boa pega, mudança de posição, e está uma semana pelo menos assim, lembra da candidíase local e trata. Outro problema, o seio muito duro, empedrado. Novamente a gente volta para a questão da técnica da pega, mais uma vez em cima disso. Sutiã de alça larga é bom, a alça selar, que sustenta bem a mama, isso é bom, diminui a dor, mas é importante nesse caso o esvaziamento manual, ou com bomba, mas esvaziar a mama, e usar compressa, fria ou quente. Na hora de esvaziar, é melhor fazer uma compressa quente que ajuda, vasodilata e ajuda na expressão manual do leite. Mas fora do momento que está esvaziando a mama, a compressa deve ser fria,
porque faz vasoconstricção e diminui a produção de leite. Nesse momento que está empedrando, o ideal é diminuir a produção. E mastite? E se a mãe fez uma fissura e acabou fazendo uma inflamação da mama, fez uma mastite? Pode continuar a amamentação, mas medica a mãe, faz um antibiótico para a mãe, geralmente germe que pega pele, estáfilo, estrépito, estáfilo principalmente, para cefalexina, e continua a amamentação. Mas se fizer um abscesso na mama, se fizer um abscesso, tem que drenar o abscesso, né? Muitos consideram que é melhor, nesse momento, dar uma parada na amamentação, mas o Ministério da Saúde fala que pode amamentar, contanto que o abscesso não seja muito próximo ou colado na areola ou no mamilo, porque senão a criança vai tomar leite com pus, né? E a gente sabe que leite com manga é perigoso, mas leite com pus também não é bom. Então, agora, olhem a recomendação do Ministério da Saúde, que eu nunca consegui aplicar, não sei se é má vontade das mães. O Ministério da Saúde escreve que se a mãe trabalha fora e ela quer continuar a amamentação exclusiva, isso é completamente possível, contanto que se sigam esses seguintes passos. Vamos lá. Quando ela está em casa, ela vai dar o seio em livre demanda. Isso tudo bem. Isso é feito por todas as mães que estão amamentando exclusivamente ao seio. Teve vontade? Ad libitum. Está com vontade? Mama. Beleza. Ah, mas quando a criança estiver descansando, a mãe, entre uma mamada e outra, ela vai ordenhar e estocar o leite, já que ela vai sair para trabalhar, para manter só o leite materno. Aí, quando for dar esse leite e ela não estiver em casa, vai dar com colher. Lógico que cai um pouquinho para fora, mas é só um pouquinho, fica tranquilo. Ou com copinho, nada de mamadeira, cuidado com a confusão de bicos. Quando ela estiver trabalhando, ali naquela hora do cafezinho, que cafezinho o quê, pô? Vai lá esvaziar a mama, pô. O que há? Né? Vamos manter a amamentação exclusiva. Ou seja, quando eu vejo que não consegue, eu penso, é má vontade. Não, é má vontade. Acho que isso aqui é praticamente impossível, né? Quando a mãe fala que vai trabalhar fora, automaticamente vai entrar uma fórmula. Mas na prova vocês vão responder que dá. É tranquilo. A mãe não precisa descansar, não é verdade? Dá o seio, a criança está descansando, ela ordenha, ela vai para o trabalho, ela nem dormiu porque estava ordenhando, mas tudo bem, chegou no trabalho, trabalhou, parou um pouquinho, ordenha, separa, mole. Tranquilo, dá para fazer. A prova vai dizer que dá para fazer, tá bom? Lactente de 4 meses em aleitamento materno exclusivo, sem uso de água, chá ou qualquer outro alimento. A mãe informa que as suas mamas ficam muito cheias e que amamenta 6 ou mais vezes ao dia. Beleza. Relata também que a criança larga o peito antes de completar 30 minutos de mamada. Dorme por longos períodos. Evacua várias vezes ao dia. Molha 5 a 6 fraldas por dia e vem ganhando peso adequadamente. Viram algum problema aqui? Não, né? Tudo normal. Dentre as informações colhidas com a mãe, aquela que garante que a amamentação está sendo bem sucedida, qual é? Lactente larga o peito espontaneamente e dorme. Isso não quer dizer nada. Mãe com mamas muito cheias, amamentando 6 ou mais vezes por dia. Lactente tem diurese e ganho ponderal adequado. Pô, essa está perfeita. Ele está ganhando peso, está urinando muito. Pronto. Então, tem leite suficiente. Letra C. Esse que ele não mama mais do que 30 minutos não quer dizer muita coisa. Tem evacuações abundantes, também não quer dizer muita coisa. Geralmente, a criança esvazia a mama em 4 minutos. 4 a 5 minutos. Mas tem criança que mama por 20 minutos. Isso é muito variável. E o ideal é, deu uma mama, a criança continua querendo mamar, dá a outra, até a criança parar. Quando voltar, volta na que terminou por último. Começou do lado esquerdo, terminou do direito. Quando começar de novo, começa no direito. Para esvaziar completamente o direito e depois passa para o esquerdo. Para pegar aquela gordurinha do final. E esvaziar completamente é um estímulo maior para encher mais, produzir mais leite. A mãe de um recém-nascido de 15 dias levado para a consulta de revisão queixa-se de que seus mamilos estão muito doloridos. Seu filho passa o dia todo no peito. Ao exame, ao exame, uma pequena fissura na areola direita e a pega e a posição são adequadas. Então, olha só, um detalhezinho aqui. Foi vista a fissura e já foi vista a pega. Porque a primeira conduta diante de uma fissura é olhar a pega. Isso foi feito no enunciado. Beleza. O recém-nascido apresenta ganho ponderal de 300 gramas em relação ao peso de nascimento. 15 dias, até que não está tão ruim. O ganho de peso está bom, mas ela está com fissura. A gente tem que ajudar a mãe.
Qual é a orientação nesse caso? A resposta número 1 seria avaliar a pega, só para a gente não se confundir. Mas ele já avaliou a pega aqui, ó. A pega e a posição são adequadas. Já avaliou. Depois de ver a pega, faz o quê? Ó? Limita o tempo de mamada em cada 6, estimula a amamentação em posições diferentes, complementa as mamadas, complementa nunca. Não. Recomendo o início da amamentação sempre na mama esquerda. Não sei se é uma questão de partido político, mas não, também não. Preserva a aplicação de cremes? Não. Prescreve cremes? Também não. O que ajuda na fissura? Amamentar em diferentes posições. Letra B. Lembrando que primeiro a pega, depois as posições diferentes. Como é que conserva o leite humano? Aquela mãe que... Lógico que a mãe que trabalha fora e quer manter, tem bastante leite, é interessante que ela ordenhe e deixe leite em casa para a criança tomar. Isso não quer dizer que a criança vai ter que ficar exclusivamente com leite materno, mas o quanto mais, melhor. Como é que conserva o leite humano ordenhado? Na temperatura ambiente, na geladeira e no congelador a menos 20 graus. Temperatura ambiente. Ordenhou, tem que mamar em 2 horas. Depois disso, joga fora o leite. Geladeira, a 4 graus. De 24 a 48 horas no máximo. Freezer a menos 20. Eu já li várias fontes. Uma que fala 1 semana, outra que fala 15 dias, outra que fala 1 mês. Já li até 2 meses. Mas a maioria das publicações refere 15 dias como o tempo máximo ideal quando você deixa o leite congelado a menos 20 graus no freezer. E também tem uma coisa, tem lá 100 ml de leite congelado. Descongelou, é para usar. Ah, usou só 50. Não pode recongelar. Joga fora o que sobrou. Contraindicações à amamentação, elas existem, né? Relativas à criança. Erros inatos. Galactosemia, não digere a galactose, que acumula no sangue, deve dar uma série de problemas, então não pode tomar nenhum leite que tenha lactose. Tem que tomar leite de fórmula de soja, por exemplo. Síndrome do xarope de bordo é um erro inato em que a criança não consegue metabolizar o leite. Tem que tomar fórmula especial. E a fenilcetonúria é uma contraindicação que eu chamaria de relativa. É chamada relativa. Porque na fenilcetonúria o paciente acumula fenilalanina, que existe no leite materno. Então daria para mamar no peito, contanto que você colhesse sangue da criança quase que diariamente para dosar a fenilalanina. Inviável. Vai ficar na fórmula. Contraindicação relativa à mãe. O que seria um problema da mãe que impede a amamentação? Tem um que é clássico atualmente, né? As infecções pelo HIV e pelo HTLV1. E mais, doença materna grave. A mãe está séptica depois do parto. Está na CTI, no respirador. Aí chega o pediatra lá sem noção, bate na porta, dá licença, eu trouxe o bebê para amamentar. Rapidinho, rapidinho. Não pode. Aí também não dá, né? Outro problema, doença mental materna, ou que ela já tinha antes, ou um problema que pode acontecer, embora raro, que é a psicose puerperal. A mãe pira total depois que a criança nasce. O risco aí é da mãe até matar a criança. Ela fica meio sem... Fica com um distúrbio psiquiátrico grave, ela não sabe nem o que está fazendo. Então, mesmo com supervisão, é arriscado amamentar, é melhor ficar na fórmula. Mas a contraindicação clássica é infecção pelo HIV e também pelo HTLV1. Essas são as clássicas. E se a mãe estiver tomando algum remédio? O Ministério da Saúde publicou um calhamaço, parece uma enciclopédia, mas na internet não fica, né? Mas é um arquivo grande, com todos os medicamentos. E para cada medicamento tem um sinal, verde, amarelo ou vermelho. O verde é assim, se ela estiver tomando, ela pode amamentar também. Exemplo, a maioria dos antibióticos. O amarelo é assim, você tem alguma outra opção? Não tem? Então pode amamentar. E o vermelho é, não dá para amamentar. Então, contraindicação de fato, está lá vermelho, são todos os quimioterápicos e radioterápicos. Então, uma mãe em tratamento de neoplasia com radioterapia ou quimioterapia não pode amamentar, porque a droga vai passar no leite. Sais de ouro também contraindicam. A amildarona também contraindica. Então, são 2 drogas que não são nem radioterápicos nem quimioterápicos. Mas 99% das contraindicações caem dentro desse grupo. Radioterapia, radioterápicos ou quimioterápicos. Aí não pode amamentar.
Lactente de 2 meses em aleitamento materno exclusivo apresenta evacuação com fezes líquidas explosivas de coloração esverdeada logo após as mamadas. Exame físico normal, peso mantido 25, percentil 25. É muito comum a criança mamar e evacuar logo depois pelo reflexo gastrocólico. E fezes de lactente são assim, líquidas, explosivas. Se é verde, amarelo, branco, azul, tanto faz. Cor de fezes não emociona ninguém. Então, às vezes a mãe traz a fala, a cor aqui, beleza. Isso é preocupante quando tem sangue, mas tirando isso... Então, o que eu faço com uma criança que mama bem e evacua depois que mama? Eu faço nada, né? Eu mantenho o aleitamento exclusivo. Letra C. Recém-nascido com 72 horas de vida, abrigar 5 e 8, idade gestacional 31 semanas, peso 1,300 ao nascimento, está estável clinicamente com abdômen flácido sem resíduo. Qual é a melhor conduta, dentre as abaixo, em termos de alimentação nesse momento? Uma criança com 1.300 e com 31 semanas não vai conseguir sugar no peito, nem vai conseguir deglutir. O que eu faço para ela? Leite da própria mãe por sonda orogástrica. Está aí uma boa opção. Uma sondinha e faço leite da mãe, que é o melhor para ela. Leite do banco. Não é uma boa ideia. Se pode ser da mãe, da mãe. Fórmula nunca fórmula. Aleitamento materno ao seio, desse tamanho não vai conseguir. E leite de banco também na mamadeira, por sucção também não. Então, melhor proposta aqui, não consegue sugar e deglutir? Sonda. Qual o melhor leite? Se tiver leite da mãe, é ele que a gente vai escolher. Letra A. Primípara procura o posto de saúde porque está apresentando ao amamentar dor no bico do peito, desde a 2ª semana no pós-parto. No exame da mama, o pediatra identifica fissura. Qual é a conduta mais importante nesse caso? Amamentar em diferentes posições, avaliar a mamada e corrigir a técnica, passar o próprio leite nos mamilos, usar na areola e nos mamilos produtos cicatrizantes ou manter os mamilos secos, trocando com frequência os forros absorventes usados. É isso aqui, amamentar em diferentes posições e avaliar e corrigir a técnica. O que vem primeiro? Primeiro, corrija a técnica. Sempre. Corrigir a pega. Letra B de bola aqui. Avaliar a mamada e corrigir a técnica. Assinale a alternativa correta em relação ao leite materno. O de mães de pré-termos é mais rico em IgA do que os de nascido a termo. Está certo? Está certo. Quanto mais pré-termo, mais proteína, mais IgA. Então o A está certo. Vamos ver os outros. O de pós-termo é mais rico em proteína. Ao contrário. O de pré-termo tem mais proteína. Nunca deverá ser dada a criança com 1 ano de vida. Até que idade pode amamentar no peito? O Ministério da Saúde recomenda até 2 anos. Exclusivo até 6 meses e depois até 2 anos. Pode amamentar depois de 2 anos? Pode, mas não precisa. Não é nutritivo. Né? Assim, pesquisas feitas em tribos antigas, onde não tinha o Ministério da Saúde para dizer que pode, que não pode, etc., as crianças mamavam, em média, até 7 anos de idade. Foi o mundo moderno que diminuiu a amamentação. Mas 7 anos também eu acho muito, né? Acaba tomando coalhada, né? Dá licença, um pouquinho. Não vira, já não é mais leite. Então, até 2 anos é o que o Ministério da Saúde recomenda. Nunca deverá ser dada a criança após 1 ano. Também não. O leite de mães desnutridas tem a quantidade de proteína bem inferior à de mãe eutrófica? Não. A mãe se consome, mesmo desnutrida, e o leite da mãe desnutrida já está provado, ele tem a mesma qualidade de uma mãe bem nutrida. A mãe se doa completamente para a criança, até do ponto de vista fisiológico, físico, né? Então, resposta certa, letra A. Contraindicação ao aleitamento materno. Mastite contraindica? Não. Psicose no pós-parto? Sim. Mãe com CMV? Não. Mãe uso de fenobarbital? Não. Herpes simples labial também não. Com relação ao aleitamento materno, é correto afirmar que a sucção do mamilo pela criança estimula, através de impulsos sensoriais, liberação de prolactina pela hipófise anterior. Sim. Pela hipófise posterior, ocitocina. Então, letra A, certíssima. Já acertamos de primeira, essa foi muito boa. Vamos ver as outras, estão erradas. A concentração de gordura no colostro é maior do que no leite maduro. Não, no colostro tem mais proteína. O processo de desmame deve ser iniciado com 4 meses, não com 6 meses. O leite de mãe de recém-nascido prematuro contém menor quantidade de proteína? Não, maior. E a concentração de gordura no leite no final da mamada é inferior, não é superior. No final da mamada tem mais gordura. Qual doença infecciosa abaixo contraindica a amamentação? A clássica é o HIV, mas a gente tem que lembrar que o HTLV1 também contraindica a amamentação. O recém-nascido de 14 dias em aleitamento exclusivo é levado ao ambulatório para consulta habitual sem nenhuma intercorrência. Durante o exame, está pesando 12% a menos em relação ao peso do nascimento.
Perdeu muito, né? Devia ter perdido menos. 12% já é muito. E já está na segunda semana, já era para ter recuperado. Qual é a medida? Tranquiliza a mãe e agenda retorno em 15 dias. Sem nenhuma orientação, só tranquilizar não resolve. Prescreve complementos. Não. Solicita exames. Solicita exames. Avalia a pega e a posição da mamada. Qual é a resposta para uma amamentação ineficiente? Sempre avaliar a pega. Sempre. Letra E. A criança que recebe, além do aleitamento materno, água, chá, fruto, suco de fruta, precisa? Não precisa. Até os 6 meses não precisa. Mas quando ela toma chá e água e até suco, além do aleitamento, como é que chama esse aleitamento? Exclusivo? Não, exclusivo não é. Complementado, predominante ou misto? Quando basicamente mama peito e alguns outros líquidos, é aleitamento materno predominante. Letra C. Das alternativas abaixo, a seguir, qual não é considerado um benefício em curto prazo do aleitamento para a saúde da criança? Reduz a mortalidade e morbidade de doença infecciosa até o 2º ano de vida. Sim. Crianças amamentadas exclusivamente durante 6 meses apresentam menor morbidade por gastroenterite. Sim. Amamentadas exclusivamente ao seio durante 6 meses apresentam maior ritmo de crescimento em relação às não amamentadas ao seio. Está aí uma coisa que o leite materno perde para a mamadeira. Quem é de fórmula ganha mais peso. Tem mais risco de obesidade no futuro. Mas isso aqui está errado, ó. Crianças que estão só no seio têm maior ritmo de crescimento? Não, não tem. Então, para marcar errada é essa. Letra D, mama exclusivamente durante 6 meses, menor morbidade, perfeito, por doença alérgica, está certo. Não que o leite de fórmula seja melhor, ao contrário, aumenta o risco de obesidade. Mas a criança que está no peito, geralmente um pouquinho menor de peso. Mas isso não afeta a estatura final, será tão alto quanto deveria ser. Bem, de acordo com o Ministério da Saúde, qual é o momento de começar os alimentos complementares? Resposta fácil, 6 meses. João tem 6 meses, entrou na creche há 2 semanas, pois sua mãe voltou a trabalhar. Era alimentado exclusivamente ao seio, porém no último mês passou também a tomar mamadeira com fórmula infantil, já se preparando para a volta ao trabalho da mãe. A mãe amamenta João algumas vezes após chegar em casa do trabalho, ao final da tarde, e uma vez à noite. Ele acorda uma vez para mamar. João aceita 3 mamadeiras de 150 ml entre o período de 7 e 16 horas, quando a mãe não está em casa. Pergunta, em relação à alimentação, esse seria o momento de mudar alguma coisa com 6 meses? Como seria essa mudança? E há necessidade de algum suplemento em gotas ou solução? Então, primeira pergunta, 6 meses, está na hora da introdução dos alimentos complementares. Por enquanto, ele só está no peito e fórmula. Com 6 meses, chegou a hora de começar os alimentos complementares. Uma introdução gradual de alimentos que agora não são líquidos. Você vai dar fruta raspada. Tudo bem, vai dar suco, mas vai dar fruta raspada. Vai fazer o que seria antigamente uma sopa de legumes, só que você não vai dar como sopa batida no liquidificador. Liquidificador nunca nessa fase. É a hora de começar a passar comida na peneira, num pano, que ela vai sair pastosa. Você vai gradualmente levar a criança de uma dieta só líquida do primeiro semestre de vida para uma dieta com 12 meses semelhante à dieta da família. Então, gradualmente, você vai aumentando a consistência da comida. Então, não pode dar algo batido no liquidificador, que é líquido também. Começa agora, então, além do leite, os alimentos complementares que progressivamente serão mais sólidos. Vai começar a aparecer dente já com 6 meses e assim vai, até que com 1 ano a criança está comendo a comidinha da família, ó, com 12 meses. Mas a partir do 6º mês, papinha de fruta, papa salgada, ovo, e você vai introduzindo já no 7º, 8º mês uma segunda papa salgada, é almoço e janta, tudo papinha, amassado no garfo, passado na peneira, mas nunca no liquidificador. E gradualmente passa para a comida da família. Precisa fazer suplementação de alguma coisa depois de 6 meses? Ferro. Precisa. Então vamos falar da reposição de ferro, comparando o Ministério da Saúde com Sociedade Brasileira de Pediatria. Pelo Ministério da Saúde, uma reposição mais fácil de fazer. Uma vez por semana só, a partir dos 6 meses, uma solução de sulfato ferroso, 25 miligramas por semana. Uma vez por semana. Pega lá no posto,
tem um gostinho de suco de laranja, uma vez por semana. Não é o ideal. Eu aqui fico com a SBP, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que faz uma recomendação mais detalhada, que é assim: está mamando só no peito nos primeiros 6 meses, faz ferro? Não. Está com fórmula infantil até 6 meses, faz ferro? Também não. Depois do 6º mês, aquela criança que toma fórmula, ela consegue, mesmo com os alimentos complementares, tomar mais do que 500 ml por dia, no mínimo 500 ml por dia de fórmula. Como as fórmulas têm acréscimo de ferro, 500 ml é suficiente para atingir as necessidades de ferro do lactente. Então, se começar os alimentos complementares, ele já tem 6 meses, 6, 7, 8, mas ele ainda toma 500 ml de leite de fórmula, ele não precisa de ferro. Agora, começaram os alimentos complementares. E a criança, além dos alimentos, toma leite do peito. Tem como medir o leite do peito? Volume? Não tem. Então, está no peito, começou os alimentos complementares com 6 meses, vai começar ferro. Ou, começou alimento complementar e está na mamadeira, mas não chega a 500 ml por dia de fórmula, tanto um como o outro vão começar o ferro profilático, 1 miligrama de ferro alimentar por quilo dia até 2 anos. Situação especial, prematuro ou baixo peso ao nascer. Esses têm uma reserva no nascimento pequena de ferro. Então, com 30 dias de vida, a partir do 2º mês, já começa ferro. Enquanto os outros a gente começa depois de 6 meses, no prematuro ou baixo peso, a partir do 2º mês, passados 30 dias de vida, começa ferro com 2 miligramas por quilo até 1 ano, e depois 1 miligrama de 1 ano até 2 anos. E para a gente finalizar, um lactente de 3 meses, nascido a termo, peso adequado, está em aleitamento materno, bom ganho ponderal, tudo ótimo. Fizeram um hemograma dele com 3 meses e ele tem um pouquinho de palidez. Hemoglobina 10, hematócrito 38, VCM 95, HCM 32. Qual é a conduta? O aleitamento mais sulfato ferroso, um aleitamento misto com leite fortificado com ferro, ou seja, começar uma fórmula para quem só está no peito. Essa está errada sempre. Aleitamento materno exclusivo e sulfato ferroso. Só que numa dose menor. Aqui com 5, aqui com 1. Vocês já ouviram falar da anemia fisiológica do lactente? O que é a anemia fisiológica do lactente? A criança nasce com um hematócrito muito alto. Intraútero, ela vive num ambiente hipóxico. O oxigênio que ela recebe é o que vem da placenta, é pouquinho só. Então ela costuma nascer com um hematócrito de 55, 60, muito alto comparado com o nosso. Com a dela própria lá na frente. Então ela nasce com hemácia demais. Mas a hemoglobina predominante quando se nasce é a hemoglobina fetal, que tem uma afinidade muito grande com o oxigênio. Muito, muito, muito. Ela é egoísta, não gosta de dar o oxigênio. Mas depois que nasce, a hemoglobina fetal começa a cair e começa a aumentar a hemoglobina A, que é uma hemoglobina dadivosa. Ela dá o oxigênio para os tecidos com facilidade. Ela é gente boa. Toma aí o oxigênio para você. E a criança sai daquela fase de feto de dentro do útero, de um regime de hipóxia, para um regime de muito oxigênio fora do útero. Então ela tem muito oxigênio e passa aos poucos a ter uma hemoglobina que fornece oxigênio com facilidade para os tecidos, além de ter um hematócrito alto. Qual é a necessidade dela de produzir hemácia? Nenhuma. Então, a eritropoetina de um bebê pequeno de poucos meses, ela tem valor próximo de 0. E aí, gradativamente, aquelas hemácias vão sendo consumidas com o tempo, elas duram 90, 120 dias. Aquele ferro da hemoglobina destruída é reaproveitado e estocado, e o organismo fica na dele. Até que com 3 meses, 4 meses, a hemoglobina chega num nadir, num ponto muito baixo. 10, às vezes 9. E aí, isso dá o estímulo para o organismo começar a produzir a eritropoetina. E a partir dali, ele recupera naturalmente a hemoglobina. Então, não é carência de ferro, essa anemia discreta que a gente vê nos primeiros meses de vida. É anemia, como diz o nome, fisiológica do lactente. O que eu faço para ele? Não faço nada, não devia nem ter feito hemograma. Mantenho o aleitamento materno exclusivo, letra C. Então, passamos aí no aleitamento, vimos as características do leite, comparamos com o seu principal adversário e ele ganhou.
Fizemos bastante questão e agora vamos almoçar, vamos descansar. Depende da hora que você está vendo a aula, né? Até a próxima.